Então, vamos falar hoje sobre a tribulação, ou a grande tribulação. De onde vem essa expressão? O milênio veio de Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 10, mais ou menos. A grande tribulação, ela é prevista, ela está escrita na Bíblia em diversos textos. Então, vamos escolher um para ter esse texto como base e a partir dele a gente vai olhando outros textos. A gente não consegue esgotar esse assunto porque eu teria que usar todos os textos que envolvem, ficaria enorme e talvez até confuso. Então, abra sua Bíblia aí, Mateus 24, 6. Vamos ler a partir do 6 para ganhar tempo, né? E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto, se o som estiver baixo, avisem aí no chat, viu? Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Primeiras dores de um parto. Uma mulher que já teve parto natural sabe que as dores começam mais espaçadas e elas vão ficando cada vez mais rápidas. Então, os acontecimentos do final dos tempos, eles ficarão cada vez mais um próximo do outro, um terremoto próximo do outro, uma epidemia próxima da outra, né? Uma guerra próxima da outra. No versículo 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, sereis odiados por todas as nações, por seres meus seguidores. Uma rebelião contra os cristãos, né? Isso não é nada agradável, né? Mas está previsto. Versículo 10. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Falsos profetas, a gente está vendo aí que está se multiplicando, né? E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Se você se lembra lá no Escatologia 4 ou 3, a gente fala de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, quando Paulo fala que o fim não viria antes da apostasia. A apostasia é justamente o que Jesus está falando aqui, é o esfriamento, é a mudança de lado. Versículo 13. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Então, é um protocolo que Jesus nos dá aqui, né? O fim final, já que a gente está falando do fim, mas vamos dizer assim, o fim, né, de todas as coisas tem precedentes, ou seja, tem coisas que precisam acontecer. E a pregação do evangelho será uma delas. Eu creio que com o advento da internet, a internet chega no Brasil em 96. No mundo ela deve ter chegado aí uns 2 ou 3 anos atrás. Quando as igrejas começaram a usar a internet para pregar o evangelho, isso daí já se cumpriu. Porque hoje todos os países do mundo têm internet. E você, então, pode falar, quando você bota na rede do YouTube o seu material, qualquer pessoa em outro local do mundo acessa. Talvez ainda algumas ilhas do Pacífico não tenham ainda, mas está bem perto. O versículo 15, ele é fundamental para o nosso estudo. Assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então a gente vai precisar ir para Daniel. Jesus está dizendo assim, ó, olhe o que Daniel escreveu, para você entender como serão as coisas do fim. Então, quando virdes a profanação horrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, esse lugar santo, ele está se referindo aqui ao templo, para quem estava vivo. O templo estava lá, Jesus Cristo expulsou os cambistas do templo. Na época que Jesus falou isso, o templo existia. Hoje o templo não existe. E para finalizar, versículo 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação. Quando virdes a abominação no lugar santo,
nessa época. Então, quando chegar o anticristo, que a gente vai falar nele, quando chegar a profanação do templo, quer dizer, o templo vai ter que voltar a existir, a construção do terceiro templo. E quando essas coisas acontecerem, haverá nessa época, quer dizer, na época em que houver o templo, ou que houver o anticristo, haverá uma grande tribulação. A gente depois, no fim, vai falar o que é essa grande tribulação. Como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então, é um período único na história da humanidade. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Será um tempo tão difícil, tão tremendo, que o Senhor Jesus, por misericórdia dos eleitos, quer dizer que vai ter eleitos na tribulação. Quer dizer que vai ter gente salva na tribulação. Né? Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir mesmo os eleitos. Cuidado com quem faz muito estardalhaço. Cuidado com quem faz milagres extraordinários e chama a atenção para si e não para Deus, não para Jesus. Uma característica de um falso profeta, de um falso Cristo, é chamar a atenção para si, mesmo que bote o nome de Cristo, mas por trás, pela manipulação de como é colocado o assunto, ele está chamando a atenção para si. Então, Jesus falou que viria uma grande tribulação. Está escrito lá em Mateus 24, nós lemos esses versículos todos aí. Jesus falou que ia voltar. Ele vai voltar. Jesus falou que viria guerras, um horror de guerras, estamos vivendo. Jesus falou que viria epidemias, estamos vivendo. Jesus falou que haveria uma grande tribulação nessa época. Né? Então ela virá. É um fato. Isso alcança a nós agora? Não sei. Alcança a igreja? Provavelmente. A igreja, quando eu falo, a instituição igreja que está no mundo todo. Eu queria comparar dois textos, porque esse texto da grande tribulação, ele está lá em Lucas, ele está em Marcos e ele está em Mateus. Está repetido nos evangelhos que a gente chama de sinóticos. Vamos ler Lucas e Mateus. Vou botar aqui um ao lado do outro. Mateus 24, 15 e Lucas 21, versículo 20 a 24. Só um detalhe. Mateus é escrito para judeus. O Evangelho de Mateus, originalmente, foi escrito para quem era judeu, que tinha a Torá, a lei, o Antigo Testamento todo na cabeça. Então, quando você vai ver o Evangelho de Mateus, ele vai citar muitos textos do Antigo Testamento. Lucas é escrito para o mundo grego, para aquelas pessoas que não tinham, na sua origem, o judaísmo. Por exemplo, pessoas que nasceram em cidades gregas, que não tinham o judaísmo como uma tradição da sua família. E aí você vê que eles vão falar do mesmo assunto, mas com características um pouquinho diferentes. No versículo 15 aqui de Mateus, Mateus 24, versículo 15, assim, quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Ora, o escritor Mateus está usando o texto do Antigo Testamento. No escritor Lucas, versículo 20, Lucas 21, 20, quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da absoluta destruição. Lucas não cita Daniel. Por que Lucas não cita Daniel? Porque é um texto do Antigo Testamento. E é um texto que foi escrito para quem não tinha uma tradição judaica. Então, nós precisamos dos dois textos para entender. Mas Lucas traz uma revelação muito interessante. É que haverá um momento de tribulação, melhor dizendo, já houve um momento de tribulação em Jerusalém. Então, quando Jesus está contando a história da destruição, da tribulação, isso é um, digamos assim, é um sermão profético escatológico.
Ou seja, é algo que ele está falando do futuro. Só que esse futuro tem um futuro próximo, que é a destruição de Jerusalém, e um futuro longínquo, que é o que a gente está, digamos, aguardando. A nossa escatologia. Porque para quem viveu na época de Jesus, eles vão passar no ano 70 por um cerco da cidade, por uma invasão, por uma destruição, por uma crueldade que se compara ao que vai acontecer com a humanidade toda. Então, você tem que ler o texto pensando nessas duas perspectivas. No versículo 17 de Mateus, 16 de Mateus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele está falando aqui de alguém que mora naquela região, né? Quem estiver sob o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Está falando para judeu que só podia andar 800 metros no sábado, né? Uma grande dificuldade. Ele teria que quebrar a lei para fugir. No texto de Lucas, ele vai falar a mesma coisa, né? Os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente. Os que estiverem no campo, não venham para ela. Ou seja, quando o general Tito, é quem vai fazer isso, vai fechar a cidade e vai ser uma matança terrível, vai ser muita dor, muita lágrima. Jesus está dizendo também como as pessoas iriam se livrar daquela tribulação. Então, a gente tem alguns princípios aqui também, né? Como nós poderemos fugir em situações de risco. Eu estou falando isso não esperando que eu viva a tribulação, mas eu não sei. Minha obrigação é estar falando e dando instrução para quem está ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça. Então, não vá, por exemplo, para um supermercado, não vá, então, para um shopping. Não, Jesus, vá para algum local que seja isolado. Montes é isolado, né? Nem pegue nada dentro de casa. Eu não preciso ler esse restante, não. Fica aí na tela. Quando o profeta Daniel fala, quando Jesus fala assim, observem o que disse o profeta Daniel. Quando virdes a abominação no lugar santo, né? Então sabei que estará diante do momento que começará essa tribulação. Quando Daniel, a gente vai voltar lá para Daniel daqui a pouco. Quando Daniel fala que haveria uma abominação, quer dizer, um abominável, um homem terrível, que haveria de sentar no lugar santo, Daniel está 500 a 600 anos antes de Cristo. Na linha do tempo de Daniel, ele está profetizando, quando ele fala isso, para essa figura aqui, que vocês estão vendo aí, o Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio viveu entre 175 e 164 a.C. Daniel viveu entre 600 e 500 a.C. Então, Daniel falou bem antes que haveria uma profanação do templo, esse que está aqui embaixo. Esse templo existia na época, quando esse o rei Seleucida, né, de um povo chamado Seleucida, ele vai invadir Jerusalém, ele vai invadir o templo, ele vai matar um porco, que está aqui em cima, que para o judeu é considerado um animal impuro, e vai construir uma estátua do deus grego Zeus, e vai colocar no templo, no lugar santo. Isso é uma profanação. Daniel está escrevendo um texto que se cumpre na história antes de Cristo, depois dele, antes de Cristo, e esse mesmo texto vai ser útil para nós no futuro. Então, o anticristo, que vai fazer a mesma coisa, vai ter características desse Antíoco IV Epifânio, um homem extremamente cruel. Bom, avançando no tempo, Jesus fala também, quando virdes a abominação no lugar santo. Jesus morre aqui no ano 33, 32, mais ou menos aí, da linha do tempo. No ano 70, um general romano, Tito, que depois se torna imperador,
ele vai cercar Jerusalém, aquele cerco que Lucas fala, né? Quando vires os exércitos. Então, o general Tito cerca Jerusalém e profana o templo. Na verdade, ele destrói o templo completamente. A única parte que fica do templo é essa que vocês estão vendo aí na tela, esse pedacinho de muro aqui, que é chamado Muro das Lamentações. Quando você vê um judeu clássico, você já viu aquele judeu que tem aquelas trancinhas do lado? Todo judeu anda de preto. Por quê? Porque ele está de luto pela perda do templo. Né? E esse é o muro onde eles lamentam a perda do templo. Esse general Tito destrói Jerusalém completamente e esta cidade deixa de existir e apenas em 1948 da nossa era o Estado de Israel volta a existir. Ou seja, nós estamos realmente na linha do tempo bastante avançados aí, né? Já que essas coisas precisariam voltar a existir, Jerusalém voltar a existir, o templo voltar a existir, o anticristo voltar, para que as profecias todas elas se cumpram. Então vão acompanhando a linha de raciocínio aí. Então, quando a gente pega esse texto, a gente tem que ter uma visão histórica do passado, que já se cumpriu, e uma visão escatológica para o futuro, que vai se cumprir. Vamos agora entrar em Daniel. Vai lá para Daniel, capítulo 11. Jesus Cristo fala que a gente deveria ir para o texto de Daniel, né? Então vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 11, versículo 30. Porque navios de Quitim, das regiões da costa ocidental, virão e se oporão a ele. Está falando aqui de uma pessoa, né? E diante dessa resistência, ele ficará consternado e insultado. Então despejará sua fúria contra a santa aliança, contra o povo de Israel. E retornando, será cordial e indulgente com aqueles que apostatarem da santa aliança. Daniel está falando para um futuro próximo, para Epifânio, aqui, Antíoco Epifânio, e ele está começando a dar dicas também daquilo que seria no futuro do anticristo. Seu poderio militar se levantará ferozmente, a fim de profanar a fortaleza e o templo. Antíoco Epifânio faz isso. O versículo 31, eu poderia dizer que ele estava se referindo a este rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, que faz exatamente isso daí. Ele encerra o culto. Ele acaba com a religião judaica naquela época. Se você quiser ver esse assunto histórico, ele está num livro chamado Primeiro Macabeus. É um livro apócrifo, a Igreja Católica usa, eu já li esse livro, Primeiro Macabeus 1, o 2. É um livro que tem a história do povo judeu após encerrar o Antigo Testamento em Malaquias, começa o Novo Testamento em Mateus. Então você tem 400, 500 anos aí de silêncio profético. Nesse período, alguns livros foram escritos que nós usamos apenas para entender a história, mas não são livros que nós consideramos inspirados pelo Espírito Santo. Em 1 Macabeus, conta a história de Antíoco Epifânio IV, quando os macabeus se revoltam contra ele, se tornam fortes, aí vai acontecer também o que diz Daniel lá adiante, né? Acabará com o culto diário, o holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrifício terrível. Ele mata um porco e coloca a estátua de Zeus. Daniel está profetizando aí 300 anos antes disso acontecer. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Isso acontece exatamente com Macabeus. Se você ler esse livro, Primeiro Macabeus, está disponível na internet, você vê que eles ficam realmente fortes. Mas isso também serve para nós nos últimos dias, né? Isso serve para que a nossa fé se fortaleça, que nós cresçamos no conhecimento, na graça do Senhor, para enfrentar essas dificuldades aí. Então, em Mateus 24:15, Jesus fala, né, do que falou Daniel. Aqui, Jesus falando em Mateus 24:15,
ele está se referindo a Daniel. E o que Daniel escreveu é exatamente esse texto aí. A partir do versículo 36 do capítulo Daniel 11, a maioria dos teólogos, Moody, que é um teólogo batista antigo, muito bom, ele encerra o assunto Antíoco Epifânio IV, que ficou para trás, e ele começará a falar agora de uma outra figura que ainda não apareceu, que é o anticristo. Então, a partir de Daniel 11, 36, as características, o texto profético tem muito disso, né? Ele coloca o passado e o futuro no mesmo texto. Para que um leitor mais desavisado não entenda. Jesus só quer se revelar para quem busca. Aquelas pessoas que pegam a Bíblia assim, dão uma olhadinha, não vai entender nada. Por isso que é preciso um estudo profundo desse assunto. Então, a partir do versículo 36, ele vai começar a falar agora para um futuro que tem muito mais a ver com nós, né, do que com o passado. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Ou seja, o anticristo terá um momento de vencer. A Bíblia diz que ele vai vencer durante um período. Então, não é que a gente vai se preocupar, a Bíblia fala que isso vai acontecer, vai. É horrível? Deve ser. Para quem enfrentar isso, é porque ele vai mandar no mundo, vai mandar no planeta, e ele vai ter essa autoridade e vai ser dada por Deus. Este rei não terá a mínima consideração, nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Tem uma versão de Almeida, se você está com a versão de Almeida revista e corrigida, ou se você está com a versão de Almeida revista e atualizada, que é a que eu uso, esse texto ele é da King James, está um pouquinho diferente. Ele diz assim, nem terá o amor das mulheres, né? Diz que esta figura não terá o amor das mulheres. Alguns mais radicais entendem que ele seria um homossexual. Eu já ouvi isso. Bom, eu não posso lhe dizer se isso é verdade ou não, porque o texto não me deixa assim livre. Vamos encerrar aqui esse momento.